Boa noite, gente, tudo bem? Eu estive pregando hoje pela manhã e ontem também no Rocks, que fala, né? É isso? E toda vez que a gente vem para o Brasil, é um tempo de refrigério para a gente que mora há tantos anos no Japão. Eu estou lá, como o Farley falou, vai fazer agora 36 anos no Japão. Lá em 1990, 1º de junho de 1990, a lei da imigração do Japão foi aprovada para que até a terceira geração, né, de Nikkeis, de brasileiros com descendência japonesa, ganhasse um visto maior, né, para trabalhar no Japão. E os meus pais, então, foram em 91, começo de 91, e eu fui no final de 91. E dizem que desde 1984, brasileiros já começaram a ir para o Japão, mas eu confesso que eu não conheço nenhum brasileiro, com certeza tem, mas eu não conheço nenhum brasileiro que foi em 84, 85. Nós somos uma das famílias mais antigas que foram para o Japão e permaneceram no Japão. Então toda a minha família está lá. Hoje os meus pais continuam lá no Japão. Quando foram não eram cristãos. Eu venho de uma família que o meu pai ele era do candomblé, espiritismo, minha mãe do Seichonoe, que é uma seita, né, uma religião japonesa aqui no Brasil. E lá com 15 anos eu fui apresentado para Jesus e desde então o Senhor mudou a minha vida e a partir da nossa casa o Senhor começou a transformar a vida dos meus familiares. Hoje eu tenho tios, tias, primos, sobrinhos cristãos, meus pais se converteram, estão lá com a gente também, servindo na igreja e só falta o meu irmão agora se converter. Meu irmão é um grande empresário no Japão. Quando nós fomos eu tinha 9, ele 6, e ele continua lá também, vendedor, tem loja de carro no Japão, e recentemente meu irmão pediu para eu começar um trabalho, uma célula lá na loja dele, e nós já fizemos 2 células lá na loja dele, e eu voltando vai ter a terceira, e ele tem estado bem quebrantado para o Evangelho. Então eu louvo a Deus porque o Senhor me alcançou lá no Japão, né? Numa nação onde hoje 0,5% de cristãos ativos. A gente pensa, né, poxa, ele foi alcançado lá no Japão, então eu acredito que Deus ele tem algo especial para o Japão e a partir do Japão para a Ásia, e eu sei que Deus já está fazendo isso, e de repente Deus quer despertar você aqui também, para quem sabe ser um missionário lá no Japão, ou para se tornar um intercessor para aquela nação, porque eu, sendo brasileiro, fui resgatado no Japão, então eu creio que o Senhor tem algo muito precioso para fazer naquela nação. Eu compartilhei um pouquinho hoje de manhã sobre isso, hoje, agora na parte da tarde, lá na casa do Farley e da Dani, nós tivemos um tempo muito bom, né? Nós estivemos com o Paulo e com a Ariadna lá também, falando sobre missões, e eu creio que Jesus, antes da sua volta, ele vai trazer um grande avivamento sobre as nações da terra, e o Japão é uma dessas nações onde o Senhor vai despertar. Você pensa que numa nação de 129 milhões de pessoas, mais ou menos aí 1 milhão de pessoas são cristãs, 1 milhão apenas de pessoas são cristãs, e quando você tem 220 a 230 mil brasileiros, que 20% são cristãos nessa nação, eu penso que, diferente da Europa, que é um país, um continente pós-cristão, o Japão ainda é o Japão não tem o conhecimento de quem é Cristo Jesus, então são desafios diferentes, mas eu creio que nessa etapa final, o Senhor ele vai despertar pessoas da nação brasileira e de diversas nações para despertar essas nações da terra, amém?
E eu creio que o Brasil é um celeiro, eu creio que o Brasil é esse celeiro que vai continuar enviando missionários para incendiar as nações. E o Japão é um desses lugares que eu creio que o Brasil vai enviar muitos missionários. O Brasil e o Japão tem uma história de mais de 130 anos aí de relacionamento. E eu creio que nesse final o Senhor vai despertar muitos adolescentes e jovens para estarem no continente asiático. Nós falávamos lá na Ticum com o Alessandro, e o Ale estava falando algo interessante, porque a nossa geração olhou muito para a Europa e para os Estados Unidos, mas vocês percebem que os adolescentes hoje, os jovens de hoje, eles estão todos olhando para a Ásia. É incrível, gente, você conversa com um adolescente, eles sabem o que come na Ásia, eles sabem os animes, os mangás, eles sabem os desenhos, eles repetem as frases, eles sabem de tudo. Eu estava conversando com o Fábio Coelho, eles vão agora com a família no começo do ano para o Japão, e nós fizemos um acal com a família do Fábio Coelho, e a filha do Fábio, a Débora, estava dizendo os lugares que ela gostaria de passear, e ela falou sobre um lugar que eu, há 36 anos no Japão, nem sabia que existia aquele lugar. Então, essa questão da internet, da globalização, tem evidenciado esses lugares longínquos, né? Tantas horas de distância, eu gastei mais de 30 horas para estar aqui. Eu saí do Japão, e gastei mais de 30 horas para estar aqui, mas de repente por um clique ali no YouTube, você acessa coisas, você se conecta com aquele lugar, e você pode começar a orar por aquela nação, e de repente um dia você está lá do outro lado, como eu estou aqui. Então hoje eu quero compartilhar a mesma ministração, entendendo que são pessoas aqui diferentes, né, que estiveram aqui na parte da manhã. São outros irmãos que estão aqui, e eu queria compartilhar com vocês algo que está ali em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, e à medida que eu for falando, que eu for pregando, eu vou compartilhando um pouco da minha experiência na nação japonesa. Gênesis 4, versículo 1, eu vou ler até o versículo 12, diz assim, Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim, então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Verso 8, Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei. Por acaso sou eu o guardador, ou como diz em outras versões, o tutor ou o responsável pela vida do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa casa, por essa família, a Cornerstone,
pela vida do Farley, da Dani, da sua família, por todos os pastores aqui, Senhor, por todos os líderes, por cada membro nesse lugar. Obrigado pelos meus irmãos. Estamos em um continente diferente, estamos a quilômetros, a milhares de quilômetros de distância, mas existe um sangue que nos une, existe um sangue que nos comprou, e esse sangue é o sangue de Jesus Cristo, e por isso nós podemos dizer, declarar, anunciar que somos irmãos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Obrigado, Jesus, por esse sacrifício, porque esse sacrifício, a tua morte, a tua ressurreição, a tua entrega nos uniu, e hoje nós somos salvos, nós somos libertos do poder do império das trevas, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E hoje, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, como família, como corpo de Cristo, para anunciar as boas novas, para, Senhor, profetizar, para nos alinhar, Senhor, ao teu coração, a fim de que nós possamos, Senhor, nos posicionar, nos entregar e nos derramar para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Por isso, fala aos nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O tema da mensagem de hoje é muito simples. Eu não venho aqui pregar alguma coisa nova, não é uma conferência de missões, então, lógico que eu vou incluir alguma coisa do meu testemunho, da nossa realidade lá, mas hoje não é um culto de compartilhar testemunho, não é para falar sobre missões. É um culto de domingo, é um culto de família, e eu quero expor a palavra com vocês, compartilhar a palavra com vocês, e por isso, o tema que Deus colocou no meu coração é: somos irmãos. É um tema que não tem como você esquecer. É algo muito simples, mas que nesses dias, inclusive, nós precisamos voltar a pensar, a meditar e a orar sobre essa realidade. Esse texto aqui, ele vai nos ensinar muitas coisas, mas para nós compreendermos Gênesis capítulo 4, nós precisamos voltar no capítulo 3. Para a gente entender o que está acontecendo em Gênesis capítulo 4, a gente tem que voltar no 3. Mas antes de ler alguns versículos do capítulo 3, eu quero dizer que existem 4 capítulos na Bíblia que a gente consegue ver um mundo não influenciado pelo pecado. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 mostra como era o mundo antes da influência do pecado. Ali no capítulo 3 nós temos a queda, o homem ele cai e o pecado entra no mundo. Então Gênesis 1 e Gênesis 2 mostra como era o mundo antes do pecado, como Deus se relacionava com o homem. Ali tem o chamado mandato cultural, ali tem a ordem de Deus para o homem. E Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 mostra o mundo depois do governo milenar de Cristo Jesus. Nós cremos nesse governo, amém? Nós oramos pela volta de Jesus e nós cremos que o Senhor vai restaurar a terra, e o Brasil faz parte disso, o Japão faz parte disso. Nós cremos que um governo perfeito com um rei perfeito virá, e as nações se renderão a Cristo. E no capítulo 21 e o capítulo 22 mostra o mundo pós-pecado, mostra um vislumbre da eternidade, como nós viveremos e estaremos ali com Cristo. Então esses 4 capítulos na Bíblia, eles são interessantes, e é importante você estudar, porque de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 20, nós vemos a guerra contra o pecado. Nós vemos então, todo o contexto, todo o cenário da humanidade caída, até ela ser redimida por Jesus. Então o capítulo 4, ele começa falando sobre Adão e Eva,
que ao terem relação, nasce ali a sua descendência, e conta a história de 2 irmãos, por isso o tema, somos irmãos. Caim e Abel eram irmãos, mas como eu disse, eu quero voltar um pouquinho em Gênesis 3, brevemente, para a gente entender esse contexto do pecado, e no capítulo 3, no versículo 1, olha o que o texto diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Preste atenção, irmãos, eu disse que no capítulo 1 e no capítulo 2, não existia influência do pecado. Então até aquele momento, a voz que predominava sobre a vida de Adão e Eva era a voz de quem? A voz de Deus. O Farley falou aqui sobre esses 40 dias de jejum, e ele disse, o único objetivo é ouvirmos a voz de Deus. Vocês sabem o quão importante é ouvirmos a voz de Deus? Olha que interessante, por quê? Porque até o capítulo 3 aqui, até esse início aqui, a única voz que tinha acesso ao coração dos homens era a voz de Deus. Era a voz de Deus. Era a voz de Deus que predominava sobre eles. Então tudo o que Deus dizia, produzia o quê? Produzia algumas coisas. Produzia vida, produzia ordem, produzia identidade, produzia comunhão e bênção. Então, assim era o mundo ali no Éden. Assim era o mundo aonde Adão e Eva foram criados. Havia vida, havia ordem, identidade, comunhão e bênção. E o que existe hoje? É exatamente o contrário, o oposto disso. Exatamente o contrário. Então, aparece aqui no capítulo 3, no versículo 1, a voz de quem? A voz da serpente. E a voz da serpente não cria nada. Preste atenção que a primeira vez que aparece aqui a serpente falando, lógico, aqui a gente depois vai aparecer na Bíblia que a antiga serpente é o dragão, que é o diabo. A gente sabe que o maligno está por trás disso, mas a primeira vez que aparece na Bíblia a voz do maligno aqui, sintetizada aqui pela serpente. O que a serpente ela está fazendo aqui? Ela está questionando. Enquanto a voz de Deus aparece criando, enquanto a voz de Deus aparece ordenando, enquanto a voz de Deus aparece trazendo comunhão, olha só, e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, façamos o homem. E disse Deus, sede fecundos, multiplicai-vos, frutificai-vos. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Então sempre que a voz de Deus é emitida, algo é criado. Mas a primeira vez que a voz de Satanás através da serpente é emitida, há o quê? Questionamento, a distorção, a contradição com aquilo que Deus falou. E hoje é interessante a gente perceber dentro da própria igreja cristã distorção, questionamento e contradição. Por isso que esse tema é muito pertinente para os dias atuais. Somos irmãos, mas a verdade é que talvez a gente não tenha a consciência da dimensão, da responsabilidade que essa verdade nos traz. Então a serpente vem questionando, e é interessante que quando a serpente se apresenta, ela não começa entregando o fruto. Ela começa oferecendo o quê? Uma nova interpretação sobre Deus. É isso que a serpente faz. Ela não vem com o fruto dizendo, toma, coma aqui. Não, olha só o que ela diz, né?
Olha só, é verdade que Deus disse não comam o fruto de nenhuma árvore do jardim? E estudando essa frase aqui, meditando nisso, eu comecei a perceber que, olha só, o que Deus havia dito. Quando a gente volta no texto ali em Gênesis capítulo 2, quando Deus está falando ali, Deus, ele disse assim para Adão, ó, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas desta árvore não coma. Então Deus não começa dizendo, não coma desta árvore. Deus começa dizendo o quê? Coma livremente de todas as árvores. É como se você tivesse 1001 lojas em um shopping, e o seu marido desse para você um cartão Black sem limite e dissesse assim, ó, pode comprar com crédito ilimitado em 1000 lojas. Já pensou, Dani? Em 1000 lojas, mas daquela loja no subsolo, daquela lojinha, somente daquela eu não quero que você compre. Essa é a história real. Deus disse, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente. Não é um Deus restritivo, não é um Deus manipulador, não é um Deus narcisista, é um Deus abundante, é um Deus gracioso, é um Deus generoso. Sabe, irmãos, e eu vejo que falta muito disso em nós. Essa generosidade, essa abundância, a gente calcula tudo quando tem a ver em abençoar alguém. Você já percebeu? Nós sempre queremos receber o melhor e ficamos ofendidos quando alguém não nos dá aquilo que nós esperamos. Mas quando nós vamos ofertar, quando nós vamos investir na vida de alguém, a gente calcula todas as coisas. E nós vemos esse start, então esse início de um Deus abundante, generoso. E a primeira coisa que a serpente faz é oferecer uma nova interpretação a respeito de Deus. Então, lembra? Deus disse, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, só dessa não. Agora, como foi a fala da serpente? A serpente, ela destacou o quê? Uma única proibição. Ela não diz, Deus falou que vocês podem comer de tudo, só que essa não. Ela disse, Deus falou que vocês não podem comer dessa. Então, ela apresenta uma única proibição e apresenta Deus como alguém restritivo. A serpente diz, foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore? Você vê que parece que ela está dizendo a mesma coisa, mas ela está distorcendo. Por isso que é tanta gente lendo a mesma Bíblia e entendendo diferente. Porque você está entendendo a partir da sua cosmovisão, da sua perspectiva, da sua experiência. É como eu chegar para um japonês e falar, kami-sama nato wa shitemasu, yes-sama wa nato wa shitemasu, entenderam? Eu disse, Deus te ama, Jesus te ama. O Japão é fundado pelo shintoísmo, budismo e confucionismo. A cosmovisão oriental do Japão tem essas três frentes filosóficas influenciando toda a criação do Japão. Por exemplo, a família imperial não tem sobrenome. Por quê? Porque acredita-se que a família imperial, ela veio dos deuses. Então é uma família divina. Existe um livro chamado Kojiki, que significa Relatos Antigos, de 712 depois de Cristo, que conta a história do Japão. São 3 volumes. Um para falar como são os deuses japoneses, que hoje tem mais de 8 milhões. Para você ter uma ideia, o Japão, nesse livro, é apresentado como um país, um arquipélago que é fundado através de deuses que apontam uma vara para a ilha, e ali surge o Japão, e daí um briga com o outro e surge outro deus, e surge outro, e surge outro, e surge outro, e assim vão surgindo um monte de deuses, um deus que tem inveja, um deus que tem raiva, um deus que tem isso. Então quando você diz Kami que é Deus, ou Kami-sama, que é Deus,
eles não estão entendendo como um Deus pessoal, um Deus criador, um Deus amoroso. É mais um dos deuses, só que não da mitologia japonesa, assim como tem Deus na Grécia, é o Deus lá de Israel, talvez, que ele está me apresentando. E quando eu digo, ele ama você, o conceito de amor para um japonês é diferente para um ocidental. Então você percebe que eu posso estar falando a mesma coisa, mas a pessoa está entendendo completamente outra, não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse é o papel da serpente, esse é o papel de Satanás. Ontem eu falei um pouco sobre Gideão, e é interessante que Deus chama Gideão num contexto onde eles estavam sendo ali perseguidos, e eles estavam sendo saqueados pelos midianitas, durante 7 anos, e ele está numa cova, ele está malhando trigo no lagar, ele está fazendo algo num lugar inapropriado, porque ele está com medo de perder a sua colheita. E quando Deus chama ele, a primeira missão que Deus dá para ele foi qual? Não foi derrotar os midianitas, foi derrubar os altares, inclusive da própria casa dos pais dele. E ele vai e derruba os altares de Baal. E é interessante que Gideão, ele passa o capítulo 6 de Juízes, capítulo 7, capítulo 8, que conta a história de Gideão. Ele passa os 3 capítulos servindo a Deus e dizendo: eu não vou reinar sobre vocês e nem os meus filhos, porque o rei de Israel é o rei todo-poderoso, mas a fala dele com a atitude dele não condiz, porque ele casa com um monte de mulher, ele tem um monte de filho, ele pega o ouro de todo mundo, faz um objeto, e aquele objeto começa a ser adorado quando ele morre, e o filho dele, Abimeleque, que está em Juízes capítulo 9, Abimeleque significa: o meu pai é rei. Então ele está dizendo: eu não vou reinar sobre vocês, nem meus filhos, mas a vida dele contradiz o que ele fala. E é exatamente o que a serpente quer fazer com a gente adorar a Deus aqui, e lá fora a gente voltar a viver a nossa vida egocêntrica atrás dos nossos sonhos. É a gente confessar para os nossos irmãos que somos uma família em Cristo, mas o sangue de Jesus não evidencia isso nos nossos relacionamentos diários. Por isso que a ceia diz: quem é indigno de tomar a ceia? A Bíblia diz que quem não discerne o corpo. E o que é discernir o corpo? Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Então, quem não discerne o corpo não é digno de tomar a ceia. Por quê? Porque discernir ao corpo tem a ver com o próximo, tem a ver com um ao outro. Então muitas vezes a gente está tomando a ceia, pedindo perdão pelos nossos pecados a Deus, e isso é muito bom, mas é incompleto. Por quê? Porque além de pedir perdão para Deus, nós precisamos agora caminhar em comunhão um com os outros. Então não combina uma vida cristã aonde eu digo que Deus está acima de todas as coisas na minha vida e eu ignoro o meu irmão, e eu não tenho compromisso numa igreja local, eu não sou discipulado, eu não evangelizo. A grande comissão não é uma opção para você, a grande comissão não é uma opção ou uma exigência para os líderes dentro da igreja. A grande comissão é para todos: pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, é para mim e para você. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então, veja que Gideão, ele começou bem, mas ele não terminou muito legal. E por que ele não terminou? Porque o diabo, ele fica procurando brechas. Quer ver? Falar do rei Davi. O rei Davi foi fazer um Uber Eats para os seus irmãos lá na guerra. O pai dele pede: vai levar leite e queijo. Se fosse no Japão, vai levar sushi de esteira para os seus irmãos. E daí Davi chega lá e ele ouve que
O homem que derrotasse o gigante Golias teria a casa inteira isenta de impostos e casaria com a filha do rei. E Davi se prontifica. E Davi é um grande homem de Deus. Mas o diabo, ele percebe que quando falou que a família ia ser isenta e ia casar com a filha do rei, o diabo vê uma brecha naquilo. E como Davi cai? Um dia que os reis deveriam estar na guerra, primavera, os reis saíam para guerrear, Davi envia os seus soldados para a guerra e ele fica onde? No palácio. E o que acontece? Ele cai em pecado com Betseba. Então, percebe que às vezes o diabo, a voz da serpente está esperando somente uma mágoa. O pastor não me cumprimentou. Eu nunca fui convidado. Irmãos, eu estou 15 anos caminhando com um dos maiores homens de Deus no Japão. O meu pastor, ele tem 60 anos de ministério. Pastor Mizuno. 60 anos. É um dos maiores pastores da nação. Eu nunca entrei na casa dele. A cultura japonesa é muito diferente. Imagina, todo ano que eu venho para o Brasil, eu vou para a casa do Farley. Eu falo aí, meu pastor, eu andando 15 anos com ele, nunca entrei na casa dele, e na casa do Farley eu vou. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a serpente faz o ser humano esquecer tudo o que recebeu, e concentra-nos na única coisa que ela não poderia, que Adão não poderia possuir. A tentação... Escuta isso, a tentação ela produz uma falsa sensação de escassez. Eu preciso disso. Então você ora por uma mulher de Deus, por um homem de Deus, e você casa. Mas você começa a cobiçar quem não é seu. Então a tentação ela nasce de uma sensação, uma falsa sensação de escassez. Eu preciso disso para ser feliz. Eu preciso disso para ser bem sucedido. Justamente a única coisa que Deus havia proibido. Se eu tiver isso. E terceira coisa, o ser humano deixa de se perceber como abençoado e passa a se sentir privado. Você já viu, eu não estou dizendo que não existe, mas tudo hoje é narcisismo e abuso. Você já viu? O excesso, e eu não estou dizendo que existe, é lógico que existe, gente. Mas você já viu que tudo hoje é abuso? Tudo hoje é narcisismo. Você falar uma coisa, você corrigir, aí é narcisista. Nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus, porque em Gênesis capítulo 3, o pecado rompe o quê? A comunhão entre o ser humano e Deus. Gênesis capítulo 3, o que é rompido? O relacionamento vertical. Então no capítulo 3, a serpente vem para afastar o homem de Deus. E é isso que aconteceu. Agora em Gênesis 4, o pecado rompe o quê? A comunhão entre irmãos. Primeiro, o ser humano se esconde de Deus. Depois começa a atacar o irmão. Foi isso que aconteceu. Será que alguma coisa diferente está acontecendo nesses dias? Primeiro se esconde de Deus, e depois se afasta e começa a atacar o irmão. Primeiro a serpente convence o ser humano de que Deus está retendo algo bom. Depois Caim começa a acreditar que Abel possui aquilo que lhe faltava. Então em Gênesis 4 nós vemos dois irmãos diante de Deus. O que deveria ser um momento de adoração transforma-se em
comparação, transforma-se em ira, ressentimento e morte. O primeiro homicídio registrado na Bíblia não aconteceu entre dois desconhecidos, aconteceu entre dois irmãos. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque João capítulo 17 diz que o mundo conheceria quem é Jesus quando nós fôssemos um, assim como o Pai e o Filho é um. Jesus não ensinou os discípulos a pregar, Ele deu autoridade para eles pregarem. Jesus não fez um curso de como expulsar demônio, Ele não fez um culto do descarrego, Ele não ensinou como expulsar demônio, Ele deu autoridade para que eles expulsassem demônio. Mas tem uma coisa que Jesus ensinou, o que Ele ensinou? E quando vocês orarem, vocês orarão assim. Aí ele começa como? Pai Nosso. Mas, ei, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha. Por quê? Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso antes de ir para a cruz, morrer, ressuscitar e concluir a obra redentiva. O Pai não era nosso quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. O Pai era dele. Não era nosso, a gente não tinha sido resgatado. Aqueles que estavam com Jesus ainda não tinham sido resgatados. A cruz ainda estava um pouco à frente, mas Jesus inclui e ele começa ensinando assim, ó, e quando vocês orarem, vocês oram assim, ó, Pai Nosso. Olha que poderoso que Jesus ensinou. Então, irmãos, o primeiro homicídio na Bíblia registrado não acontece entre dois desconhecidos, é com irmãos. E eu quero trazer aqui, qual que é o primeiro sinal de que você está se afastando da voz de Deus? Você sabe qual que é o primeiro sinal que você está se afastando da voz de Deus? Escuta, o pecado não quer apenas nos afastar de Deus, ele também quer nos afastar um dos outros. O primeiro sinal que você está se afastando da voz de Deus é quando, perceba, a serpente começa questionando a palavra de Deus e termina destruindo relacionamentos. É quando você não consegue manter os relacionamentos. O nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é Yahweh, como nós cantamos aqui, mas Ele é um pai de uma grande família, e o filho padrão dessa grande família é Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Ele está restaurando uma família, por isso que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, eu não preciso ter afinidade com você para te chamar de irmão. Eu preciso saber se o mesmo sangue que corre nas minhas entranhas, nas minhas veias, e que me salvou e resgatou, é o mesmo que te resgatou. O que nos faz irmãos é o sacrifício de Jesus, é a justificação, é a obra redentiva de Jesus Cristo. E percebe que não é a afinidade que nos faz irmãos. Nós não escolhemos qual é o irmão, nós escolhemos amigos. Nós escolhemos com quem nós vamos casar, mas a gente não escolhe que tipo de irmão a gente vai ter. E geralmente irmãos brigam. E geralmente o irmão, ele quer o quarto do outro irmão. Ele quer o brinquedo do outro irmão. Ele quer o cabelo da outra irmã. Ele quer a fisionomia, ele quer a idade do outro irmão. Isso é irmãos. Então, nós somos irmãos de um mesmo pai. E é interessante que a serpente, ela destrói o relacionamento do homem para com Deus, e em seguida, do homem para com o homem. Do ser humano para com o ser humano. E aí começa as competições.
Lendo o livro de Josué, você vai ver Josué introduzindo o povo à terra prometida, e eles tiram sorte para mostrar que Josué não estava priorizando ninguém, e a sorte vai caindo, e ele, então você vai ter essa porção, a sorte caiu aqui, aquela terra é sua, essa é sua, essa é sua, é a sua, e eles começam unidos, cada um recebe a sua porção, e agora eles saem para conquistar. Mas quantas tribos hoje, quando a gente fala sobre Israel, a gente fala sobre o povo de Benjamim, é assim que a gente chama eles? Cadê a tribo de Benjamim? Cadê a tribo de Efraim? Existem descendentes, mas hoje nós conhecemos o povo de Israel como um povo judeu, uma tribo. Quantas tribos eles eram? 12. Logo que eles entraram e possuíram a terra, eles começaram a brigar, porque eles achavam que a herança dada à outra tribo era melhor que a deles, e eles não se contentavam. Então você percebe que toda a ação do diabo é para nos dividir, toda a ação do diabo é para criar questionamento, morte, divisão e destruição, mas toda a ação de Deus é para resgatar, é para buscar o homem. Quando Deus diz para o homem, olhe para mim e me contemple, é para que nós possamos ouvir a voz de Deus, conhecer a natureza de Deus e caminhar debaixo da palavra reveladora de Deus. Então vamos entrar no texto agora. Então 2 irmãos se apresentaram diante de Deus. Nós já lemos Gênesis capítulo 4, 3 e 4. Caim e Abel eram irmãos, mas eles tinham atividades diferentes. Caim trabalhava na terra e Abel cuidava do quê? De rebanhos. Os dois produziam, os dois trabalhavam. E os dois levaram uma oferta. Nós não estamos falando de uma pessoa que ofertou e outra que não ofertou. Nós não estamos dizendo daquele que foi ao culto para adorar e daquele que não foi para adorar. Ambos estão adorando, ambos estão servindo, ambos estão ofertando, ambos estão diante de Deus. Irmãos, eu não sei se você já parou para estudar sistematicamente o texto, mas ambos ouviam a voz de Deus. Caim ouvia a voz de Deus. Eu estou falando sobre a importância de ouvir a voz de Deus, mas eu tenho batido nessa tecla que não é ouvir a voz de Deus através daquilo que você interpreta ser a voz de Deus, porque foi exatamente o que a serpente trabalhou. Então, o diabo não vai trabalhar para você não vir na igreja, o diabo não vai trabalhar para você não jejuar apenas. Você pode até jejuar, mas ele vai começar a colocar coisas, ele vai começar a colocar objetos. Não, jejua, mas jejua não para ouvir a voz de Deus, jejua para você ganhar um salário dobrado, porque está vendo aquela pessoa lá, olha como aquela pessoa é próxima, então jejua pedindo a bênção que Deus deu para aquela pessoa. O diabo, ele vai gerar questionamentos dentro de você, através da voz dele, para você reinterpretar a palavra a partir das suas carências, a partir das restrições, a partir dos traumas do passado. Eu falei aqui de manhã que a minha maior vontade era ser mártir na Coreia do Norte. E talvez eu falando aqui, uau, irmãos, eu já jejuei 40 dias só em água, 3 vezes pelo menos. Para mim é super de boa. E não é porque eu sou mais espiritual que vocês. Eu cresci no Japão desde os 9 anos de idade. Eu vi aqui no Brasil que sempre o brasileiro está comendo alguma coisinha, né? Sempre, eu levo muitos preletores, pessoas para lá, e a gente está acostumado com 1 refeição por dia, 2 refeições por dia, e daí eu vejo os brasileiros comem no mínimo 4 refeições, eu falei, gente, então você entende que desde a escola, a gente vai para a escola desde os 6 anos de idade andando para a escola, a gente serve a comida, a gente limpa a escola.
Então a disciplina, a honra, a gente já tem o costume. Por exemplo, na igreja nós temos japoneses. O Shiro-san, que ele falou, um japonês de 60 anos. Eu vou na casa dele e eu vou dormir meia-noite, 1h da manhã, eu saio do banho e daí eu olho para a cozinha, o Shiro-san sentado. Eu falei, Shiro-san, o que você está fazendo aqui? Estou esperando você ir dormir. Enquanto você não for dormir, eu não vou. Por quê? Porque eu sou mais novo, mas hierarquicamente eu sou maior que ele. Eu acordo, ele está sentado com a mesa posta, 6h da manhã, me esperando sem comer 1 grão de arroz. Porque eu preciso comer primeiro. Isso, dentro da graça comum, são coisas que comunicam com o reino de Deus, mas quando eu falo que a gente ora, por exemplo, nós tivemos uma casa de oração 24/7 durante 3 anos, com 50 pessoas apenas engajadas. Eu ficava 8 horas por dia na casa de oração de boa. Agora, eu tinha um problema muito sério, quando Deus falava comigo, gaste tempo de mesa se relacionando com os irmãos. Eu falava, Senhor, eu prefiro orar e jejuar 40 dias de boa. Agora ficar comendo, ouvindo o irmão reclamar da vida, engajando, eu falei, isso para mim não dá. Que talvez para vocês seja o contrário. Passar a tarde inteira conversando e tendo comunhão, talvez é de boa. E isso é importante. Mas você percebe, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quando eu queria ir para a Coreia do Norte, por quê? Porque eu já não aguentava mais conviver com o povo japonês, porque quando eu cheguei no Japão com 9 anos, não tinha intérprete. Eu fui jogado numa escola, meus pais trabalhando de dia e noite, e eu tinha uma vida boa no Brasil. Meu pai era gerente de banco. A gente tinha, eu nem sei o que pode falar, o que não pode, há tanto tempo, é diarista que fala. Na minha época era empregada, se eu falar hoje eu vou processado, acho que eu nem volto para o Japão, né? Mas a gente tinha uma vida boa. Eu estudava na melhor escola, uma das melhores em Maringá, eu sou de Maringá, Colégio Paraná. Na minha sala eu estudava com a filha do prefeito. E de repente eu vou para o Japão, meus pais trabalhando, e eles decidem ir, eu estou lá, e eu tenho que aprender 4 tipos de escrita, para se comunicar lá. E eu falo, eu não quero. E eles olhavam para mim, tiravam sarro, eles diziam, tem televisão no Brasil? E eu não conseguia nem brigar com eles, porque eu não sabia falar. Eu falei, não. Então quando Cristo entra na minha vida, Ele começa a tratar coisas, e daí Deus começa a mudar o meu coração. A gente compra um lugar, a gente doa para a igreja japonesa, se coloca debaixo de uma igreja japonesa, começa a ganhar japonês e enviar para a igreja japonesa. Eu escrevo um livro em japonês para abençoar a igreja japonesa. Então tudo que eu faço, os eventos para abençoar os japoneses. Mas Deus falou para mim, eu quero que você comece uma igreja para japoneses e você gaste tempo com os japoneses. Eu falei, Senhor, me manda para a Coreia do Norte para ser Marte. Porque eu lembrei do meu passado. Você está entendendo? Então, talvez você está confortável dizendo, eu estou fazendo isso para Deus, aquilo para Deus, mas talvez é exatamente o que você está deixando de fazer que Deus está dizendo para você hoje aqui, mas eu quero que você faça isso daqui, sem deixar de fazer essas coisas. Sem deixar de fazer essas coisas. Então, olha só, eles se apresentaram, e Abel trouxe do quê? Das primícias e da gordura do rebanho. Sua oferta expressava o quê? Prioridade, honra e entrega. O texto diz, só que o texto diz algo importante, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E quando fala sobre Caim, Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Percebe que é o que foi falado aqui? É sobre o coração primeiro. É sobre o coração. Observem a ordem, primeiro Deus se agradou de Abel. Observe a ordem, primeiro Deus não se agradou de Caim. Então depois Deus se agrada da oferta e Deus não se agrada da outra oferta. Então Deus não olhou apenas para aquilo que estava sobre o altar.
Deus, ele olhou para o coração daquele que estava diante do altar. A adoração revela o coração do adorador. Então nós podemos estar no mesmo culto, cantando as mesmas músicas, ouvindo a mesma palavra, participar das mesmas atividades e ainda assim possuir motivações completamente diferentes, lendo a mesma palavra, cultuando o mesmo Deus. Então a voz da serpente pode ter começado a operar no interior de Caim, dizendo assim, ó, quem sabe, Deus, olha, Deus prefere Abel. Deus está retendo você da aprovação, porque Deus deu para ele. Olha, o seu irmão possui o que deveria ser seu. Você já prestou atenção que sempre parece que aquilo que nós não temos é o melhor? Não é? Então, a serpente continuou utilizando a mesma estratégia de Gênesis 3, questionando a bondade e a justiça de Deus. E em vez de Caim reconhecer que precisava corrigir o seu próprio coração, ele começou a enxergar a aceitação de Abel como uma ameaça ao seu ministério. E é aí que nós começamos as divisões. E é aí que nós começamos a questionar. Então, o problema de Caim não era simplesmente o fato de Abel ter oferecido algo melhor. Seu conflito começou quando ele percebeu que o irmão havia sido aceito e ele não. Só que Deus não rejeitou ele para sempre. Assim como Deus falou com Saul, através do profeta Samuel. Só que Saul fez o quê? Não me honra primeiro diante dos homens. Você percebe que o problema é aqui dentro, irmãos. O problema é aqui. Então, segundo lugar, a frustração transformou-se em comparação. Gênesis 4:5, eu não vou ler porque eu já li. Então, o que aconteceu diante de Deus começou a produzir um conflito dentro de Caim. O texto diz que ele ficou profundamente irado e o seu rosto mudou. O semblante caiu. Aquilo que estava escondido no coração começou a aparecer em sua expressão. Eu fiz um teste para saber se eu tenho algum nível de autismo, altas habilidades, e a minha psicóloga aqui no Brasil diz que eu tenho o mesmo problema que o Farley. Um grau de autismo, altas habilidades e TDAH. Você é TDAH também? Eu tenho TDAH. Só que a psicóloga falou algo, mas você tem um nível de mascaramento que eu não costumo ver nos brasileiros. É impressionante como você consegue estar em qualquer ambiente bem e ninguém observa que você está mal. Eu falei, isso não é alta habilidade. Eu falei, isso daí é o que eu aprendi com a cultura japonesa. No Japão existem duas palavrinhas, uma é Honne. Honne significa aquilo que verdadeiramente eu sinto. E Tatemae. Tatemae significa como eu preciso me apresentar diante da sociedade. Então tem uma frase no Japão chamada Kukyoyomu, que significa literalmente ler o ar ou ler o ambiente. Então nós somos treinados desde criança. Uma criança cai, eu vi, as mães, os pais brasileiros se escandalizam no Japão, porque uma criança de 1 ano cai na rua, se rala, a mãe vai andando, a mãe japonesa vai andando e fala, oide, oide, tate, oide, tipo, vem, levanta, vem, Então a gente tem que ser forte, a gente tem que se adaptar. Aí uma criança brasileira cai, os pais vão para cima. E os japoneses se escandalizam da mesma maneira. Então nós somos acostumados, no frio, a gente vai para a escola, -1, -2, não pode colocar a mão no bolso, porque se colocar a mão no bolso, você está andando, você pode cair. Então é proibido colocar a mão no bolso. Não pode usar casacos muito pesados dentro da sala e não usa ar-condicionado. A gente aprende que é importante passar frio para aprender algumas lições, mas eu estou falando de uma nação milenar, que já passou por guerras. A gente come o onigiri, que quando
Os brasileiros vão para o Japão e dizem, nossa, que comida maravilhosa, e de fato é gostoso. Se come o wasabi sem entender o que é o wasabi, aquela pasta verde com o peixe cru, e aquilo é porque na guerra eles não tinham outra comida, então eles comiam peixe cru, e aquela erva, aquela raiz, ajudava a matar as bactérias do peixe, que é cru para não fazer mal para você, mas se come até hoje para se manter as raízes. Então você percebe que muitas coisas que a gente mascara, que a gente faz, é por causa dos traumas, das coisas que nós passamos na vida, está ok. Mas nós precisamos em toda cultura, em qualquer situação, trazer o reino de Deus e submeter a cultura que eu estou, a cultura do reino. A cultura do reino, porque se o Japão fosse tão maravilhoso como todo mundo fala, não teria a taxa de suicídio tão alta como tem, e baixou ano passado, só que aumentou entre os adolescentes e os jovens, bateu o recorde. Você está entendendo? Então, há um mascaramento, e talvez na sua vida também haja esse mascaramento, daquilo que estava escondido no coração de Caim, começou a aparecer aonde? Na expressão dele. A reação correta seria, Senhor, o que eu preciso para ser corrigido em mim? O que precisa? O que minha oferta revelou sobre o meu coração? A gente não faz essa pergunta, a gente faz a outra pergunta, por que o Senhor abençoa ele e eu não? Eu jejuo, eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu sou fiel, sou discipulado, e por que comigo não, Senhor? Você já prestou atenção que a nossa pergunta, ela é influenciada pela voz da serpente? A gente começa a questionar o caráter, a justiça, a bondade, a generosidade de Deus. A gente não pergunta, Senhor, o que está faltando? O meu coração está correto? Porque de repente você nem está em pecado e Deus vai dizer para você, essa é a sua porção. Lembra da tribo de Levi? A tribo de Levi não tinha herança como as outras, porque a herança de Levi era outra. Então nós questionamos comparando com o outro, e não nos abrindo diante do Senhor. Nós não fazemos isso. Ensina-me a agradar-te, Senhor. Não é isso que nós fazemos. Caim, porém, deslocou o problema de si mesmo para quem? Para Abel. E em vez de olhar para o próprio coração, ele começou a olhar para o irmão. É nesse momento que nasce a comparação destrutiva. E podemos perceber um processo interior em Caim. Presta bastante atenção nisso. Eu vou deixar esse esboço com o pastor, e daí quem quiser depois pega para ele. Olha só, pega com ele, ó. Frustração. Começa assim, tá? Esse ciclo, ó. E se você está nesse ciclo, você tem que quebrar hoje em nome de Jesus. Frustração. Qual foi a frustração de Caim? Minha oferta não foi aceita. A frustração não tratada gera o quê? Comparação. A oferta do meu irmão foi aceita. Frustração e comparação não tratada gera o quê? Interpretação distorcida. A aceitação dele revela a minha rejeição. Interpretação distorcida, ressentimento. Quantos será aqui que não estão ressentidos aqui? Meu irmão tornou-se o problema. E o ressentimento não tratado gera o quê? Hostilidade. Se ele não estivesse aqui, eu não sentiria essa dor. Você entende? Que antes dele matar, você entende que só repete a história? Eu disse, o diabo não deu o fruto para a serpente, para Eva, que se tornou uma serpente também, Eva, né? O diabo, ele simplesmente ensinou algo astuto para Eva, interpretar Deus de outra maneira. Olha, eu acho que ele não é tão bom assim não, ele é restritivo. E o que hoje mais se fala? O importante é ser feliz. Mas o meu amor é verdadeiro. Ei, seu amor pode ser verdadeiro, mas se não é o amor declarado e aceito pela palavra de Deus, não pode. Não, mas e os meus sonhos, e a minha vontade? Então percebe que ele chegou à hostilidade, e ele começou a ver o irmão como um problema. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. Abel não havia feito nada contra Caim. Abel fez alguma coisa?
Ele não fez nada. Não havia roubado sua oportunidade, não havia impedido sua adoração, ou não havia pedido que Deus rejeitasse a oferta de Caim. Mesmo assim, tornou-se alvo daquilo que Caim não quis tratar dentro de si. E essa é a estratégia da serpente. Ela não precisou fazer Abel atacar Caim. Bastou mudar a maneira como Caim enxergava Abel. Em Gênesis 3, a serpente mudou a maneira como Eva enxergava a árvore. Em Gênesis 4, a mentira muda a maneira como Caim enxerga o seu irmão. Aquilo que era apenas uma árvore passa a parecer indispensável. Aquele que era um irmão passa a parecer um concorrente. A serpente sussurra: você só não cresceu porque ele cresceu. Você só não foi reconhecido porque reconheceram a ele. Você só não recebeu porque Deus deu aquilo que era para você a ele. E a comparação transforma bênçãos em ameaças e irmãos em concorrentes. E daí sabe o que acontece? Deus confronta o coração de Caim antes de confrontar as suas mãos. Gênesis 4, 6 e 7, depois você lê de novo. Deus viu a ira antes que ela se transformasse em violência. Antes de Caim levantar a mão contra Abel, Deus falou com ele. E isso revela o quê? A misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, irmãos. Deus não ignorou o conflito interior de Caim. Ele aproximou-se, perguntou e advertiu: por que você está irado? Por que você está assim? Deus não perguntou porque desconhecia a resposta. Ele perguntou para levar Caim a examinar o próprio coração. A serpente inicia suas ações com uma pergunta destinada a produzir suspeita. Foi assim que Deus disse? Mas Deus também fez uma pergunta, mas com um propósito completamente diferente: por que você está irado? Então o problema de Caim ainda podia ser tratado. Deus declarou: o pecado está à porta. O pecado não tinha possuído o coração de Caim. E Deus diz: você pode dominar o pecado. Mas quem dominou quem? Foi o pecado que dominou Caim. Como você está hoje? Como você está hoje? Precisamos, irmãos, submeter os nossos sentimentos à palavra de Deus. Aquilo que não tratamos no coração pode começar a controlar nosso comportamento. E até ministrando ao Senhor, a gente pode estar com o coração longe. Lembrando que Caim não estava oferecendo uma oferta para Satanás, enquanto Abel para Deus. Os dois se apresentaram diante de Deus. E Caim estava falando com Deus. Só que o coração dele já estava amargurado. Não precisava acabar em homicídio. Havia um caminho de arrependimento. Então o problema não é o que sentimos apenas, mas o que fazemos com aquilo que sentimos. E daí chega o versículo 8. Caim ouviu a voz de Deus, mas ele seguiu a lógica da serpente. Ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele, mas ele não obedeceu a voz de Deus. Então, é importante ouvir a voz de Deus, mas mais importante do que ouvir é você obedecer o que você está ouvindo. E para obedecer o que você está ouvindo, você vai ter que tratar com o seu homem interior. Deus advertiu Caim, mas ele não respondeu com arrependimento. Não confessou a ira, não pediu ajuda, não buscou reconciliação, não corrigiu sua postura. Ele ouviu a voz de Deus, mas seguiu a lógica da serpente. E esse é o centro de toda tentação. Sabe qual que é o centro de toda tentação? Qual voz governará o nosso coração? Que voz está governando o seu coração? Esse é o centro da tentação. Caim levou Abel para onde? Para o campo. O campo tornou-se o lugar onde aquilo que estava escondido no coração dele manifestou-se por meio das mãos. Assim como Eva primeiro mudou a maneira que ela entendia Deus, que ela se relacionava com Deus, para depois pegar o fruto com a mão dela e comer e dar a Adão. Assim primeiro o diabo trabalha na mente e no coração de Caim, antes dele pegar com a mão dele e atacar o seu irmão. Como está o seu coração? Caim não matou um desconhecido, um inimigo, alguém que havia o atacado. Ele matou o próprio irmão. Talvez você não leve alguém para o campo fisicamente, e você não tire a vida física de alguém, mas nós podemos destruir pessoas com palavras, fofocas,
acusações, exposição, desprezo, indiferença, silêncio punitivo, julgamento, abandono. Podemos assassinar reputações, matar sonhos, sufocar chamados, ferir pessoas que adoram a Deus conosco. E Jesus ensinou, lá em Mateus 15, 19, que o homicídio, que o adultério, todas essas coisas procedem do coração. Quando alimentamos o que? Ira, desprezo, hostilidade. E agora, irmãos, a serpente transforma irmãos em inimigos. Então ela não aparece explicitamente em Gênesis 4, mas sua influência está presente. Em Gênesis 4, essa divisão alcança a relação entre irmãos. A serpente transforma irmãos em inimigos. Você pode olhar para o seu lado agora e dizer para essa pessoa que está aí: nós somos irmãos. Fala isso com convicção. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O Douglas estava lá agora, esse ano lá na nossa igreja, do Dizoscope, e ele falou uma coisa que eu já sabia, mas que eu não me atentei. Falando dele e da Val, ele disse assim, por exemplo, a Val, ela é minha esposa, mas o nosso relacionamento como marido e mulher tem um prazo de validade. Qual que é o prazo de validade? Até que a morte nos separe. Ele falou, mas mesmo depois que a morte nos separar, existe um relacionamento que vai continuar entre eu e a Val, que é o relacionamento de irmãos, por toda a eternidade. Então ele diz, então como minha irmã em Cristo, eu preciso exortar ela, eu preciso cuidar ela. Você percebe, irmãos, que os nossos relacionamentos aqui de pai e filho, de marido e mulher, todos esses relacionamentos eles têm um prazo de validade, mas existe um relacionamento que nós vamos cultivar por toda a eternidade. Nós vamos estar diante do Pai, diante do nosso Senhor e Rei, governador de toda a terra e de todo o universo, Jesus, mas que ao mesmo tempo é o nosso irmão mais velho, e nós vamos nos relacionar para sempre como irmãos. Você entende porque o diabo quer destruir isso? E olha a igreja no Brasil, a igreja está dividida, assim como no Japão, a gente está se degladiando, e por isso que nós não temos força. O IBGE diz que são 42 milhões de evangélicos, e olha a cultura, e olha como nós estamos. Por quê? Porque nós estamos perdendo a nossa força. E aonde está a força? A força está em nós sermos irmãos. Então a serpente transforma irmãos em inimigos, mas eu quero declarar para você que o Espírito Santo transforma inimigos em irmãos, porque a Bíblia diz que em Jesus não há mais homem, não há mais mulher, não há grego, não há judeu, que Ele fez de dois povos um novo povo, um novo homem. Em Cristo Jesus nós somos uma família, amém, irmãos? Amém? Versículo 9, eu já estou acabando. O pecado produziu indiferença em relação ao irmão. Deus perguntou onde está Abel, seu irmão. Mais uma vez, e ele respondeu o quê? Não sei. E ele diz mais uma coisa: sou eu o responsável pelo meu irmão? Então Deus pergunta onde está o seu irmão. Mais uma vez. E ele não perguntou por falta de informação. A pergunta buscava expor o coração de Caim. Agora percebe que em Gênesis 3, o que Deus perguntou para Adão? Aonde você está? E em Gênesis 4, o que Deus pergunta? Aonde está o seu irmão? Isso fala de identidade e de propósito. Nós perdemos a identidade quando nós nos afastamos de Deus. E nós perdemos o nosso propósito quando nós não vivemos discernindo o corpo como família. Você pode jejuar 40 dias. Você pode ter milhões de seguidores no Instagram. Se você não pertence, se você não faz parte de uma família, se você não discipula, não é discipulado, se você não está inserido na vida da comunidade, na vida local, mas é difícil. É, exatamente. Assim como as pessoas são difíceis, você também é difícil, eu sou difícil. Mas Jesus nos ensinou uma oração, e como começa essa oração? Pai Nosso. Então quando eu oro para Deus fazer justiça por causa de um pecado que o meu irmão cometeu contra mim, eu tenho que saber que
esse mesmo Deus que eu oro pedindo justiça, Ele é o meu Deus e Ele é Deus do meu irmão também. E que talvez esse meu irmão está orando a mesma coisa. Quem tem mais de um filho aqui sabe. O que a gente faz? Fábio Coelho falou para mim, eu estava com um problema com uma pessoa lá no Japão, e eu vim falar com o Fábio, eu falei, Fábio, a gente tem que resolver isso, cara. Você está me pastoreando, o Harold deixou, não sei por que o Fábio para me pastorear aqui no Brasil. E daí o Fábio falou, quando chegar no Japão eu vou colocar você e o fulano em uma sala e vocês vão se bater e brigar, e vocês só vão sair dessa sala depois que vocês se acertarem. Porque nós estamos acostumados com o quê? Não deu certo, vira a cara. A gente não insiste. Por quê? Porque talvez a gente não tenha essa convicção que nós somos irmãos. Talvez precisamos dessa revelação. A primeira pergunta trata do nosso relacionamento com Deus, aonde você está. A segunda trata do nosso relacionamento com o próximo. Então, Caim mentiu, não sei. Depois, ele falou, sou responsável por acaso? Ou seja, Caim está dizendo, a vida dele não é problema meu. Não sou responsável pelo que acontece com ele. Não tenho nada a ver com a sua dor. O Evangelho, irmãos, não permite que digamos, não tenho nada a ver com a vida do meu irmão. Se você faz parte dessa comunidade local aqui, você tem tudo a ver com a vida do seu pastor, do seu irmão, com a vida dos seus irmãos. Mas eu não sinto. Então, eu tenho que dizer para você, mesmo que você não sinta, você tem tudo a ver com a vida do seu irmão. O Evangelho não é sobre sentir. O Evangelho é sobre transformação. O Evangelho não é uma promessa de melhorar a sua vida. O Evangelho é uma promessa de tirar você de um império e transferir você para um reino. E esse império é chamado como império das trevas. E esse reino é o reino do Filho do seu amor. É esse reino que o Senhor nos chama. E eu quero deixar essa pergunta para vocês hoje. Aonde estão os nossos irmãos? O versículo 10 diz que o sangue de Abel estava clamando. Ou seja, o pecado de Caim não permaneceu escondido. Abel não podia falar, mas o sangue dele clamava. Deus viu a violência que ninguém mais via presenciado. Mas agora nós temos um sangue mais perfeito e mais precioso. O sangue de Abel clamava por justiça. Agora o sangue de Jesus anunciou perdão, anunciou reconciliação, anunciou uma nova aliança. O sangue de Abel denuncia o pecado de um irmão contra o outro. Agora o sangue de Cristo torna possível que todos os pecadores sejam reconciliados com Deus e uns com os outros. E eu quero declarar algo sobre essa comunidade. O sangue de Jesus não forma competidores, o sangue de Jesus forma uma família, amém? O sangue de Jesus não forma competidores, o sangue de Jesus forma uma família. Ao destruir o irmão, Caim também destruiu parte da sua própria vida. É o final do texto que eu li, Gênesis 4, 11 e 12. Caim pensou que eliminando Abel resolveria seu conflito, mas a morte do irmão não curou sua frustração. O pecado trouxe consequência para diversas áreas da sua vida. Sua relação com Deus foi afetada. Caim afastou-se da presença do Senhor. Seu trabalho foi afetado. A terra que antes produzia para ele não daria mais força. Aquilo que era sua vocação tornou lugar da frustração. Sua estabilidade foi afetada. Ele se tornou fugitivo e errante, perdendo o senso de lugar, segurança e pertencimento. E por fim, sua identidade foi afetada. Caim passou a carregar a história daquele que matou, como aquele que matou o próprio irmão. Então, quando destruímos relacionamentos, não ferimos somente o outro, também adoecemos áreas da nossa própria vida. E hoje eu quero orar com você. Eu queria convidar você para ficar de pé. E eu quero declarar um texto com vocês aqui, sobre essa comunidade, que eu creio que Deus está levantando essa comunidade, não só sobre Curitiba, mas uma comunidade, uma família para as nações. Eu creio que vocês abraçarão muitas nações, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Olha o que diz Hebreus 2:11, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha, Jesus não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Enquanto nós nos envergonhamos, enquanto nós assassinamos reputação, enquanto nós destruímos relacionamento, a Bíblia diz que Jesus não se envergonhou. Então, Gênesis 4, para terminar, nos mostra que o pecado contra o irmão começa muito antes da ação exterior, começa quando deixamos de tratar o nosso coração, começa na comparação, cresce na frustração, alimenta-se da ofensa, transforma-se em ressentimento, produz distanciamento e finalmente se manifesta em atitudes destrutivas. Então, por trás desse processo permanece a antiga voz da serpente. Foi assim que Deus disse? Será que Deus realmente é bom? Será que Deus não deu ao outro aquilo que deveria ter dado a você? Será que seu irmão não é a causa dessa dor que você está sentindo? Mas Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, quando ele estava na cruz, ele olhou para aqueles que estavam crucificando e blasfemando contra ele, e ele não disse: Pai, eu estou sofrendo tudo isso por causa desse bando de miserável. Não, ele diz: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E ele está nos chamando para ser uma comunidade assim também. Por isso eu quero encorajar você a orar nesse momento, mas não orar se queixando do seu pastor, do seu irmão, mas perguntando para Deus: Deus, tem alguma coisa no meu coração que precisa ser corrigida? A gente julga as pessoas, a gente condena as pessoas, a gente amaldiçoa as pessoas. E talvez hoje o Senhor está dizendo a você: não faça o que Caim fez. O pecado está à porta, mas você pode dominar. Que nós possamos escolher hoje o caminho de Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se fez homem e foi fiel. Como servo ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E a Bíblia diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento de estender a mão, um sentimento de acolher, um sentimento de trazer para dentro, um sentimento de misericórdia, de compaixão, não é de dó. Quando você sente dó e pena de alguém, você está olhando de cima para baixo, mas a compaixão não. A compaixão é quando você se coloca no lugar do outro, é quando você se dispõe a pegar na mão dessa pessoa e dizer: vamos caminhar junto, vamos andar junto. Quando eu percebi que amar a Deus de todo o meu coração era permanecer no Japão, quando eu entendi que ir para a Coreia do Norte ou para outros lugares era um subterfúgio de algo que eu não queria tratar, porque eu não gostava dos meus irmãos ou daqueles que haveriam de se tornar meus irmãos japoneses. Então eu tive a oportunidade, o pecado estava na minha porta, servindo a Deus. Caim estava adorando a Deus, Caim estava ofertando. Isso é um detalhe muito importante. Ele não estava num culto ocultista, ele não estava num culto de magia. Ele estava adorando, ele estava ofertando. Só que quando eu coloquei o meu coração diante de Deus, eu falei: Senhor, o que você quer de mim? Porque os meus pais me levaram para o Japão, mas o que você quer de mim? E Deus converteu o meu coração ao coração dos japoneses. E hoje eu posso dizer: eu não estou no Japão porque os meus pais me levaram. Eu não estou lá porque eu não tenho outra opção. Eu tenho outra opção. Eu posso voltar para o Brasil, eu posso sair de lá e Deus não vai me punir e me lançar no inferno por causa disso. Mas hoje eu entendi
que existia uma dor no meu coração que precisava ser corrigida, precisava ser curada, ser sarada. Só que essa dor, esses traumas, eles só foram sarados quando eu parei de dizer: eu preciso dar um jeito em Abel. Porque talvez você se coloca no lugar de vítima e fica nesse vitimismo dizendo: aí eu sou o Abel da história. Não, talvez você não seja o Abel, talvez nós não sejamos os Abéis, talvez nós sejamos os Caíns da história. E Deus está dizendo hoje: Caim, você não precisa consumar esse pecado, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus já pagou o preço que nós não podíamos pagar. Jesus já fez aquilo que não conseguíamos fazer, e hoje o caminho está aberto. Hoje o poder do Senhor, por intermédio do Espírito Santo, foi derramado sobre nós, e hoje nós podemos decidir não aceitarmos os desejos da nossa carne, não deixar que o pecado nos domine, mas ter domínio próprio, andar no Espírito, viver pelo Espírito, praticar o fruto do Espírito. E o Senhor está nos chamando para ser esse tipo de irmãos. Ele está chamando-nos como Caim, porque o seu semblante está caído. E eu quero profetizar sobre essa comunidade, que nós vamos responder hoje a pergunta que ecoa durante os séculos: Adão, onde você está? Hoje você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas existe mais uma pergunta em Gênesis 4 que está ecoando sobre as nações, que é: aonde está o meu irmão? E você não vai ser indiferente como Caim. Você vai dizer: Senhor, os meus irmãos estão aqui, e eu me responsabilizo pelos meus irmãos. Essa é a grande comissão. Esse é o mandato de Deus. A grande comissão não é sobre pregar o Evangelho e dizer: tchau, Deus te abençoe, que o Senhor envie o outro. Talvez nós precisamos olhar com um olhar mais cristocêntrico sobre a grande comissão, e enxergar essas pessoas que talvez estão lá na faculdade, talvez dentro da sua casa. Irmãos, eu passei 15 anos sem se relacionar com meu irmão não cristão, por estar pregando nas nações. E quando eu parei para perceber o meu irmão de sangue, eu não tinha nem relacionamento com ele, em nome do Evangelho. E quando o Senhor começou a falar: Davi, eu quero que você ame o André, o seu irmão de sangue, eu quero que você se aproxime dele. Eu comecei a me aproximar com o meu irmão. A segunda pregação agora, a segunda célula que eu estou fazendo lá, nessa segunda mensagem eu preguei o Evangelho como eu estou pregando aqui. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar ouvindo a palavra de Deus. E eu comecei a chorar depois em casa, porque eu perdi tanto tempo. Sabe por quê? Porque eu estava conquistando as nações, eu estava fazendo tantas coisas grandiosas para o Senhor, mas eu estava deixando para trás as coisas pequenas, mas as que de verdade Deus queria, aquele que estava do meu lado. O Senhor está te chamando hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa comunidade, por essa família. Nós somos irmãos, Senhor, e a voz da serpente constantemente tenta, Senhor, destruir essa realidade, mas eu quero dizer que pelo sangue do Cordeiro não há voz maligna, não há poder das trevas capaz de se colocar entre o sacrifício de Jesus em nós. Eu oro para que o Senhor levante uma comunidade profética, mas familiar, famílias fortes, famílias cheias do Teu Espírito, que vão se responsabilizar uns pelos outros, Senhor. Eu oro
oro, Deus, para que o Senhor levante, Senhor, os meus irmãos nesse lugar, com autoridade, com poder, mas com a consciência de que nós somos a resposta. Nós somos a resposta para o nosso próximo. Nós somos a resposta para aquele que está ferido ao nosso lado. Nós não vamos mais ser indiferentes como Caim, que disse: eu não sei, eu não sou responsável. A nossa resposta vai ser: sim, Senhor, eu sei quem são os meus irmãos. Sim, Senhor, pode falar o que o Senhor quer de mim, porque eu vou me responsabilizar pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Comece a adorar, comece a glorificar, comece a dizer: Senhor, eu me responsabilizo, eu me coloco como responsável para o avanço do Evangelho no meu bairro, na minha igreja caseira, nessa comunidade local. Se coloque como responsável.
estava ouvindo o Davi pregar, eu estava falando com a Dani. É muito interessante como Deus faz as coisas. O Davi no final falou da pergunta de Deus para Adão: Adão, aonde você está? E a gente pregou, se você estava, sobre exatamente a mesma coisa dos últimos 2 domingos. E tirando as 2 últimas semanas, que eu não tenho muito hábito de pregar em série, mas eu estava ali ouvindo ele, meditando como o Senhor está nessas últimas semanas. Estou falando aqui mais de mês, e a gente está falando basicamente sobre 3 coisas: nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento uns com os outros e a importância da comunidade de fé, né, em tudo isso. Então, irmão, quando a gente começou essa casa aqui, a gente nunca quis construir, edificar uma igreja para encher de gente. Você sabe isso, você está vendo aqui, né? Acho que o nosso estilo de fazer igreja está mais para empurrar o povo para fora do que trazer para dentro, porque a gente queria edificar uma família, né? Então, de relacionamentos profundos, verdadeiros, uns com os outros e com o Senhor. Eu queria lançar um desafio muito específico para você. Eu acho que eu não sei, talvez há uns 2 meses atrás, eu preguei aquela mensagem falando sobre a Assembleia de Deus e a importância de congregar. E eu vou confessar para você que eu fiquei até um pouco frustrado de ver como as pessoas deram uma resposta do tipo: é isso, mas a frequência não mudou. E eu tenho pensado e orado esses dias pensando: tá, Deus, o que a gente faz? Continuo pregando, ensinando sobre isso, mas ele estava pregando aqui, algo estava, sabe, apertando no meu coração. Qual é o nosso papel aqui para ganhar o coração dessas pessoas, de sermos responsáveis pelo nosso irmão? Irmão, eu tenho ouvido de várias pessoas que falam assim: ah, tem fulano lá na Living que eu gosto muito, mas o cara aparece uma vez por mês na igreja. Eu queria lançar um desafio bem simples para você, que durante essa semana, eu não estou falando de gente desviada, eu estou falando de gente que não está entendendo, gente que não tem compromisso, e essas pessoas estão perdendo, as suas famílias estão perdendo também. Eu queria que durante essa semana você pudesse lembrar de alguém que está assim, e você pudesse mandar uma mensagem, ligar, orar, estimular. Isso tem sido um peso no meu coração. É engraçado porque o problema não é essas pessoas não virem, não ofertarem, não dizimarem, não é isso que muda. Cara, não é isso que a gente quer. A gente quer edificar uma família. E a família de Jesus, ela se encontra. Então, eu queria lançar isso para você. Será que você pode responsabilizar o seu coração por alguém e falar: olha, eu quero tocar essa pessoa, eu quero ser alguém que está ajudando essa família a receber de Deus como eu tenho recebido. Talvez seja você que não tem vindo muito. Gente, apesar de a gente entender que a igreja não é isso aqui, não é aqui que a igreja acontece. A gente se reúne aqui porque existe uma igreja viva durante a semana. Mas isso é importante também. Então, a gente pode fazer alguma coisa para mudar isso. Você recebe essa palavra? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos pela vida do Davi, cada palavra liberada aqui. Eu tenho ensinado tanto sobre isso, Senhor, nos últimos meses, mas essa responsabilidade sobre o irmão, Pai, de zelar pelo irmão, como isso me pesou, Senhor. Como que a gente vai ser uma comunidade familiar de verdade, sem ter esse peso pelo cuidado do outro? Espírito Santo, coloca isso no nosso coração, Senhor. Enraiza essa verdade, esse cuidado em nós, Senhor. Que o Teu Espírito continue ministrando ao nosso coração, Senhor. Que essa palavra, ela não passe, Senhor, mas que isso possa
nós possamos ser feridos por essa verdade, a ponto de ela nos incomodar e gerar transformação no nosso meio. Em nome de Jesus, nos leva para casa em paz, em segurança, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus te abençoe. Pessoal, eu queria só fazer uma menção aqui, agradecer o Anderson que está aqui com a família. O Anderson é dono da agência de turismo que ajuda um monte de missionários. E quero testemunhar, eles ajudam muito a gente, eu e o Davi, né? Então, eu vou para a Europa de volta em setembro com a Dani. Eu sei que parece chique pra caramba, mas quando a gente vai para a Europa é uma coisa missionária mesmo. A gente mete a mão no bolso, a igreja ajuda, você parcela em um monte de vezes, você fica na casa de irmão. Queria eu que fosse turismo assim. E eu estava em Roma esse ano, eu mandei uma mensagem pro Anderson. Eu falei, e ele tem esse coração missionário. Então ele faz uma coisa que é meio de maluco, mas ele é corajoso pra caramba, porque ele emite essas passagens e a gente vai pagando para ele. Nem boleto não é, vai pagando na data. E eu falei para ele, cara, eu quero reforçar o que você faz, porque se não fosse ele, eu não teria nem limite no cartão para algumas viagens que a gente fez. Então eu queria honrar ele aqui. E se você quiser fazer uma viagem missionária ou não, dá um alô aí, Anderson. E eu já me comprometo, eu vou colocar depois no grupo o contato da Trellis, para quem, e a gente está combinando uma viagem para Israel, uma caravana, março ou aliás, abril ou maio de 27. Você já está convidado, de 28, desculpa. Errei tudo, né? Errei o mês, errei o ano. Mas tá, você tem minha esposa. Então é abril ou maio de 28, tá? Então você vai poder parcelar assim quase para o milênio. Amém, gente? Deus abençoe.